Nós te damos graças por todas as coisas, por tudo aquilo que nós temos aprendido diante do teu altar, por tudo aquilo que nós temos visto do Senhor nas nossas vidas. E nós somos pessoas privilegiadas, Deus, por podermos estar em sua casa neste domingo, podermos cantar canções que falam de ti. Podemos, Senhor, sim, manifestarmos a Tua graça nas nossas vidas, declarando com os nossos lábios o quanto nós temos te amado e o quanto tem sido a nossa vida contigo. Neste momento nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha nos dar um pouco mais daquilo que só o Senhor tem, a vida eterna. Amém. Amém? Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Algumas recomendações do apóstolo Paulo, e entre elas, diz... 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Podem se assentar. Esse é um dos versículos que é um versículo meio complexo para alguns cristãos entender. Nós não vamos entrar nas minúcias deste versículo, nós vamos apenas usá-lo como base e fundamento. A ordenança do apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele está falando de um coração de um crente, em uma situação até mesmo adversa, ele conseguir manifestar uma gratidão e um conhecimento bem apurado sobre a situação, a ponto de não ter no seu coração confusões, rebeliões, ressentimentos. Então ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Ou seja, eu e você, entendendo tudo isso, estando em Deus e compreendendo as obras de Deus, vamos ter um comportamento favorável no momento da adversidade. Agora eu quero que você volte comigo um pouquinho. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Como é que um cristão vai dar graças a Deus por todas as coisas, até mesmo pelas aflições e pelas adversidades, se ele não tiver paz em seu coração? Como um cristão vai poder dar graças a Deus se ele não tiver paz em seu coração? O que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 15? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Então ele diz em Tessalonicenses que nós temos que dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. E aqui ele explica, e ele diz assim: e a paz de Deus domine sobre os vossos corações, para que vocês sejam agradecidos. Então, eu entendo, e você também, que para que nós tenhamos um coração grato, nós precisamos de paz, correto? Amém? Precisamos de paz. Então ele diz, em Tessalonicenses, que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele diz em Colossenses que a paz domine os vossos corações para que vocês sejam agradecidos. Então, para que eu cumpra o que ele diz em tudo dar graças, eu preciso ter paz. E a paz que eu preciso ter é a paz de Cristo, não a minha, não a do mundo. E para que eu tenha essa paz, ela vai dominar sobre o meu coração, e então eu vou conseguir dar graças em tudo. Eu poderia falar, eu quero que você vá comigo em 1 Reis, capítulo 19, poderia falar de muitos personagens bíblicos, mas eu quero falar de um homem santo, que teve implicações emocionais. Nós poderíamos falar de Davi, de várias outras pessoas, mas eu quero falar de um homem santo, que teve implicações emocionais, e que precisou de uma paz
que dominasse sobre o coração dele. Para que você possa estar submisso à vontade de Deus. E ter uma visão ampla sobre todas as coisas na sua vida. E ser grato a Deus sobre tudo o que acontece com você. Você precisa de paz. Uma paz que domine sobre o seu coração. Mas antes, nós vamos falar das guerras das emoções. Antes, nós vamos falar dos 3 batismos de Elias. Elias era um homem que era muito certo com as coisas, muito correto, muito honesto, muito justo. Não era só porque ele era líder de profeta, não. Isso era uma característica dele. Você não conhece crente com características diversificadas? Crente brasileirado, que quer dar um jeitinho em tudo. Mas você não conhece crente também que é correto, que é íntegro, consigo com a vida. Elias era assim, ele era um homem assim corretíssimo, corretíssimo. E a Bíblia diz assim, que Elias passou uma fases difíceis em sua vida. E eu quero agora iniciar a palavra de hoje falando do ápice da fase dele, onde ele não estava aguentando mais. O ápice acontece aqui comigo. Eu quero que você vá no capítulo 19, versículo de número 8. Ele tem um encontro com Deus, ele foge das situações e Deus o encontra, a graça o encontra. E Deus dá uma ordem para ele e diz assim: levanta-te e vai ao monte, o Monte Horebe, o monte de Deus, o monte em que Moisés, tinha muito significado para a lei, para Moisés, diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Elias sabia que Moisés teve um encontro com Deus também na fenda de uma rocha e numa caverna. Elias não estava com disposição de subir no monte. Naquele momento ele estava naquele cunho de esconder-se, sabe? De ocultar-se. E ele entra numa caverna e se esconde. E a Bíblia diz assim, que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: que fazes aqui, Elias? E ele disse, então aí novamente ele expõe o que havia dentro dele. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Eu queria que você guardasse essa parte dessa oração dele, que responde toda a trajetória dele. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar de mim. Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E ele não foi. Sai para fora, Elias, sobe no monte, eu quero conversar com você. Vamos conversar, vamos falar. E ele não foi. Então ele, dentro da caverna, acontece 3 episódios. E ele vê, de dentro da caverna ele vê. O que ele vê primeiro? Ele vê um vento muito forte, muito poderoso, quebrando as penhas, quebrando as rochas, um vento assim, poderoso. A caverna onde ele estava não foi fendida, não foi abalada. Mas ele via o barulho das rochas se quebrando, ele via as rochas partindo-se no meio, um vento poderoso. Depois do vento, o que ele vê? Vê aí na sua Bíblia. O que ele vê? Ele vê o quê? Ele começa a se segurar, porque acontece o quê? Um grande terremoto. Tudo começa a tremer. E certamente ele se segura aí, ladeado às paredes da caverna, um grande terremoto. A terra começa a tremer. Aí depois para. De repente, ele vê o quê? Fogo. Fogo para todo lado, passando. E ele dentro da caverna. De repente, passando as 3 manifestações do Senhor, ele escuta uma voz, mansa e delicada. Sai para fora, Elias. Então Elias vai, envolve o seu rosto numa capa, por temor. Quando ele envolve o seu rosto na capa, ali ele estava manifestando a obra das 3 manifestações de Deus. E eu vou explicar para você.
Eu queria perguntar uma coisa para você. Se eu e você temos envolvido o nosso rosto numa capa. Elias entra naquela caverna de um jeito e sai de outro. Porque fora daquela caverna, Deus manifesta 3 forças da natureza. E Deus fala com ele nessas 3 forças da natureza. Elias entra naquela caverna, indignado, triste, sozinho, com medo, com incerteza. Ele entra cheio de dúvidas, ele entra totalmente aplacado por dentro por meio dos episódios que havia acontecido com ele. E sai daquela caverna com o mesmo discurso, com a mesma oração, mas o temor dele era diferente. Naquele momento você via um homem que estava vencendo tudo aquilo que sentia. E eu quero falar sobre as 3 manifestações. Se você observar no capítulo 19, no versículo 11, diz assim: eis que passava o Senhor. Deus passava, aquilo ali não foi obra do diabo, aquilo ali foi uma obra de Deus. Passava Deus e passava o vento. Passava Deus e passava o terremoto. Passava Deus e passava o fogo. Aquilo era uma obra de Deus. As manifestações de Deus, da natureza, que estava falando com Elias. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre o vento em primeiro lugar. Quero falar quando os ventos fortes assopram sobre a sua vida. Quem já teve ventos fortes aqui assoprando sobre a vida? Partindo segurança no meio, partindo confiança no meio, partindo abrigos no meio. Elias teve. Queria que você entrasse comigo na história deste homem. Ele era um homem muito correto, um homem muito honesto. Ele tinha uma escola de profetas, com vários núcleos, uma faculdade. Ele tinha homens ao seu serviço. Ele ensinava a palavra de Deus aos profetas, para que esses profetas pudessem discipular o povo. Ele era um homem que tinha muitos homens, dos quais ele havia discipulado, treinado, amado, conquistado, enxergado. Esse tem dom, esse tem talento, esse serve, esse não serve. Ele construiu uma escola de profetas. O povo de Deus começa, no reinado do filho de honra, Acabe, ele começa a definhar, por causa da maldita Jezabel. E Elias começa a ficar inconformado com aquilo. E os profetas, os alunos dele, os que estavam se formando, os formados, os que ajudavam ele, ficaram sem saber o que fazer. Por quê? Porque de um lado eles ensinavam o povo, de outro lado Jezabel conduzia. Porque o projeto de Jezabel era ganhar a simpatia do povo para fazer com que o povo adorasse os Baalins e Baal, a Zera, como ela assim gostava. O que um profeta gosta de fazer na sua nação? O que um mestre gosta de fazer na sua nação? Elias amava orientar aquele povo, amava dirigir aquele povo aos pés do Senhor. Elias queria que aquele povo fosse um povo de sacrifícios a Deus, um povo de culto, um povo de consagração. De repente ele vê aquele povo apostatar. Tendenciar, não. Aquele povo começa a levantar postes ídolos de bosque, começam a adorar os Balaíns. Aquilo começa a entristecer o coração de Elias de uma maneira muito grande. Eu quero falar sobre os ventos, onde Deus manifesta na porta da caverna. As 3 manifestações na vida de Elias, que os vendavais na vida de Elias começaram com a apostasia do povo. A pior coisa para um crente é olhar ao seu redor e ver que a palavra de Deus não é benquista, não é bem recebida. A pior coisa para uma pessoa profética, que ama a palavra, que honra a palavra, que vive pela palavra, é olhar e ver que as pessoas não conseguem ter esse perfil, esse amor, esse envolvimento com a palavra,
e você sabe que aquilo não vai dar coisa boa, e você sabe que aquilo vai levar aquela pessoa à destruição. A pior coisa que existe para um crente é ele olhar para o outro crente e ver que ele está desprezando aquilo que o conserva, que ele está virando as costas para aquilo que lhe vai fazer bem. O vendaval na vida de Elias começa quando o povo começa a apostatar, o povo começa a desviar, e o ápice do vendaval, a mulher manda matar, todos não, porque alguns foram salvos, mas a grande maioria dos profetas. Jezabel manda matar, vamos dizer assim, Elias ainda não sabia, mas todos os profetas do Senhor. Ele olha e Deus o levanta para uma notícia: não haverá chuva na terra. E Jezabel, furiosa, querendo achar Elias e não encontrando, manda matar os seus alunos, os seus amigos e a sua família. Os profetas eram a família de Elias. O grande vendaval, quando você vê o sofrimento batendo a sua porta, por conta do seu serviço a Cristo, por conta da sua obediência. A adversidade, a dor, a angústia, batendo a sua porta. Aí vem as perguntas: mas Senhor, eu não te obedeci. Mas Senhor, eu não te servi. Mas Senhor, eu não tenho te amado. Mas Senhor, eu não tenho te honrado. Ele vê os seus amigos, a sua família sendo morta, porque ele obedeceu a Deus. Senhor, não era para o Senhor capturar os meus profetas e levá-los para um lugar seguro, porque eles não têm culpa. Sou eu que sou o mensageiro, sou eu que sou o responsável. Peraí, eu fiz a sua vontade, e mesmo debaixo da sua vontade o Senhor permite que nós soframos dessa maneira? Esse é o primeiro vendaval e é o primeiro batismo na vida de um crente. É quando ele faz a vontade de Deus, é quando ele está correto, é quando a honestidade dele é tudo aquilo que está estampada diante da sua vida, e mesmo assim ele é acometido pelo mal. Essa é o primeiro batismo de um crente. Agora eu vou dizer uma coisa para você. O que você escolhe? Ser alcançado pelo mal, mesmo porque você obedeceu, porque você honrou, ou ser alcançado pelo mal, porque você desobedeceu, porque você desonrou a Deus? O que você escolhe? O que você escolhe? Quantas pessoas fogem? Quantas pessoas retrocedem? Quantas pessoas negam a Escritura para poupar-se? Você conhece? Inúmeras. Quantas pessoas, para poupar-se da dor e do problema, não cumpre o mandamento, não cumpre a palavra? Por quê? Porque são pessoas que têm como objetivo amar a si mesmo e colocam a si mesmo acima da Escritura. A questão é, quando eu falo de vendaval, eu falo quando as fendas estão partidas ao seu redor, mas você obedeceu, você amou a Deus, você honrou a Deus, mas as fendas vão se partir, as seguranças se perderão. Agora, o mais importante numa luta e numa batalha é o quê? A sua consciência, a sua fé diante de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Que mentalidade é essa na vida de crente? O crente diz assim: mas Senhor, eu obedeci, eu fiz o melhor, por que eu estou sofrendo? Peraí. O crente acha que quando ele obedece a Deus, e ele faz algo que agrada a Deus, ele está fazendo um favor para o céu, e aí o céu tem que viver à mercê dele, para que ele não sofra, e não passe situações adversas. O que acontece com os seus amigos e com a sua família? Todos mortos, porque ele obedeceu a Deus.
Eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre quando você obedece a Deus, você tem aplausos. Nem sempre quando você obedece a Deus, você tem tapinha nas costas. Nem sempre quando você obedece a Deus, o seu caminho é suave. Dá para você entender? É isso que nós esperamos? É uma vida sem adversidade, sem barreira? É uma vida sem resistência? Elias entende que ao obedecer a Deus, algo fatídico aconteceu. Pastora, por que Deus não livrou os profetas, os amigos de Elias? Porque Deus não livrou, ponto. Quero ler com você em 1 Reis, capítulo 18, versículo 10. Obadias, ele era servo de Acabe, mas temente a Deus. E ele diz assim para Elias: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Dizendo eles, aqui não está. Então fazia jurar os reis das nações, que não havia achado. Versículo de número 13. Ele diz: porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água. Obadias pega 100 homens, divide em 2 cavernas e os alimenta. Então 100 profetas foram guardados, mas muitos foram mortos. Por quê? Porque quem ela queria era Elias. Então ela não podia atacar Elias. Quem que ela atacou? Os profetas. Eu quero terminar de falar deste assunto sobre os vendavais. Quando os vendavais assopram sobre a sua vida e fendem rochas e boicotam a sua segurança, eu quero dizer uma coisa para você. Salmos 42, 46 diz assim: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra ruja, ainda aqui, eu me alegrarei no Senhor e eu servirei, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. O céu não se abala. O céu não se abala, e nossos olhos têm que estar no céu. Elias estava passando, pastora, Elias passa pelos 3 batismos, ok, mas olha a situação que ele fica. Mas Deus o resgata da situação em que ele ficou, mas ele foi aprovado nos 3 batismos. Quando você for batizado pelos vendavais, meu irmão, não temas, porque o Senhor teu Deus é dono do vento. É ou não é? O vento sopra aqui, daqui a pouco está soprando a colar. Ou será que você só quer vento a favor? Só vento a favor? Não, às vezes é necessário um vento contrário. Eu vou dizer uma coisa para você: rudimente-se na palavra de Deus e não abrir mão da palavra, porque haverá consequências. Pastor, eu tenho medo das consequências. Eu tenho medo do que vai acontecer se eu obedecer a palavra. Espera aí, então você não é crente. O crente sabe que se às vezes algumas exigências e obediências haverá consequência, mas obedecer para ele não está em jogo. Obedecer para ele não é uma opção, é uma ordem. Você pode dizer amém ou não? O vento passava, Deus passava e o vento passava fendendo rocha. Qual foi a segunda manifestação? Eu quero falar em primeiro lugar, antes do terremoto, quero falar do fogo. Você já foi, esse batismo não é o batismo do Espírito Santo. Você já foi batizado com fogo, meu irmão? Onde você quer botar fogo em todo mundo? É desse batismo que eu estou falando. Quando os discípulos do Senhor Jesus entraram em uma cidade e não foram bem recebidos, eles disseram assim para Jesus: a gente pode orar para descer fogo, consumir todo mundo, acabar com o nosso problema? Aí Jesus diz assim: de que espírito sois? Elias estava indignado com a apostasia do povo. Então ele chama o povo para o Monte Carmelo para uma definição religiosa.
O Monte Carmelo, o batismo de fogo, é quando você chega a um ponto da sua vida que você tem que definir se você crê em Deus ou não, se você depende de Deus ou não, se você confia em Deus ou não. E ele leva o povo, são 400 profetas de Baal e 450 de Azera, ou 450 de Baal e 400 de Azera. Vamos lá comigo em 1 Reis, capítulo 18. Ele diz assim, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. O povo não respondeu nada. Quando é que você passa pelo batismo de fogo, não do Espírito Santo? É quando você chega numa situação da sua vida em que você precisa decidir se você segue a Deus ou segue a sua vontade. Se você segue o que a palavra manda ou você segue aquilo que você quer. E qual é o outro lado do batismo de fogo? É quando você fica indignado com a situação. Você fica avesso àquela situação. Você tem nojo e aversão daquela situação. E você olha e diz: Deus, como é que pode acontecer isso? Como é que pode, Deus? Mas eu plantei, eu não estou colhendo. Deus, mas eu não fiz para merecer isso. Quem já passou por esse tipo de batismo de fogo? Onde tem indignação para dar, vender e alugar. Onde a sua alma se restringe apenas em afirmações, dizendo: mas como pode, mas como pode, como pode? E não é uma pergunta, é uma afirmação que você está fazendo. Como pode? Isso, tem gente que vive a vida inteira assim. Ele vive a vida inteira numa utopia, numa suposta revolta. Por que suposta revolta? Porque ele não consegue participar da graça, da maravilha de Deus. Ele não consegue participar das obras de Deus. Ele sempre está ponderando alguma coisa. Mas como a minha vida é só sofrimento, a minha vida é só situação difícil. Quando você recebe essa manifestação de fogo, a indignação vem. Você tem vontade de chutar o balde, você tem vontade de largar tudo, você olha para Deus, fala: isso aí, o senhor não me quer mesmo? Vem tudo misturado. Aí o diabo pega carona, né? O diabo pega carona, ele bota pilha e ele diz: é isso mesmo, crente, é isso mesmo, crente, é isso mesmo, crente. Por quê? Porque neste momento do fogo, existe indignação em você. Existe um levante dentro de você. Você não se conforma com aquilo. Existe uma inconformidade com aquilo. A inconformidade diz respeito a você, a vida, a tudo e a todos. Ninguém está bom. Igual disse Davi. Davi teve um dia que ele disse assim: se eu não acreditasse que tivesse bondade na terra, eu pereceria. Porque eu estou achando que não tem mais ninguém bom. O batismo de fogo é assim: quando você desacredita de tudo e de todos. Até mesmo de você. Esse é o batismo do fogo. E a Bíblia diz assim que Elias chama o povo e diz assim: vamos lá, vamos conversar. Tá bom, chama o profeta de Baal e de Azera aqui. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 2 altares. Nós não vamos pôr fogo, nós vamos matar um bezerro, dividir as partes. E o Deus que responder com fogo é Deus. E os profetas de Baal e de Azera começaram a clamar, começaram a pedir, começaram a se rasgar. Para você ver que Elias, ele estava de tal maneira que ele começa a chacotar dos profetas de Baal. Ele disse assim: quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está descansando, quem sabe ele tem alguma coisa para fazer. Isso não era perfil de Elias. Ele estava por aqui. Você já teve por aqui? Por aqui. Quando você está por aqui, você não consegue pensar direito. Seus sentimentos é quem manda. Você quer derramar fogo em todo mundo e mais quem estiver junto. Não é bom para você isso. Não é bom. Por isso que ele estava na caverna, passou o vento, fendendo, destruindo toda a base, tudo que ele construiu, os profetas que ele ensinou. Agora passa, vamos pular o terremoto, vamos falar do fogo. O fogo passa, ou seja, aquilo que ele viu no Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele ora, ele faz uma oração muito simples e muito objetiva. Ele diz assim, ele enche de água os cântaros 3 vezes e joga. E ele diz assim, no versículo de número 36,
do capítulo 18, e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele lembra o Deus da aliança. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas, porque o povo estava com um olho esquisito para ele. Você é culpado de 3 anos e meio de seca. Não. Ele só proclamou a profecia. Quem era culpado era o povo, pela apostasia. Você é culpado, diz Senhor, mostra que eu só falei o que o Senhor me disse. E a Bíblia diz assim, responde-me, 37, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Vendo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa confissão aqui era verdadeira? Não. O povo de Israel nessa época era um povo que vivia por manifestações. Não era verdadeira. Eles continuaram na apostasia. Sabe quando você tem vontade de desistir porque não vê retorno? Você anda 2 para frente e acha que a situação andou, de repente ela está 3 para trás. Espera aí, cidadão. Você olha e fala: espera aí. Elias estava dentro da caverna, passa o vento, passa o fogo. Esse homem havia tido uma experiência com fogo, o fogo desce do céu. Diante do fogo ele não tremeu, não apavorou, ele pediu. E o fogo desce e consome aquele holocausto. Ele diz: ó, vocês estão vendo? E o povo começa a adorar a Deus, mas ele sabe que aquilo tudo é da boca para fora. Eu só estou tentando explicar para você o porquê aquelas 3 manifestações na boca da caverna. Você acha que a vida desse homem foi fácil? Você acha que tudo que ele estava vivendo, toda a escola que ele teve, e todos os homens destruídos e mortos, e agora um povo que apostata da fé, um povo que não deveria ser o povo consumido, o rei e a rainha, e ele, um sacrifício é consumido? Eu quero falar do terceiro, manifestações do terremoto. Quero falar do terremoto, é quando a terra debaixo dos seus pés se abala. O vento é quando a sua segurança ela se torna inexistente. O fogo é quando por dentro você quer desistir, você quer abandonar, você quer largar tudo, você não vê esperança para mais nada. E o terremoto é quando os seus pés se abalam. Este homem ouve uma ameaça, e eu não quero aqui que você julgue, eu não gostaria nunca que você julgasse Elias. A Bíblia diz que cada coração conhece a sua própria dor. Nunca julgue alguém que responda de uma maneira a uma situação. Nunca. A Bíblia diz assim que Elias recebe uma ameaça de Jezabel. Ela havia matado realmente muitos profetas, e ele sabia que ele era o alvo dela. E ela diz assim: em 24 horas você vai estar morto. E Elias foge. Ali acontece dúvida, medo, insegurança. Quem sabe eu estou pregando aqui para você, e você há muito tempo que não vê um batismo de fogo, de vento e de terra. Faz muito tempo. Mas quem sabe eu estou pregando para você que está passando pelo batismo de fogo. Indignação, aversão, vontade que o fogo desce, consome tudo e todos. Ou quem sabe você está no batismo de vento, onde toda a sua segurança está fendida e partida ao meio. Ou quem sabe um batismo de terra, onde o que você pisa e onde você pisa não te inspira segurança, está tremendo. Ele não se vê mais seguro na própria terra, ele vai para o deserto. E ele não quer mais que ninguém morra por causa dele. E ele diz para o moço dele: fica aqui que eu vou sozinho. Ele não quer mais que ninguém esteja no caminho daquela mulher. E a Bíblia diz assim que ele foge, e ele se assenta debaixo de um zimbro, e você conhece isso. E ele faz uma oração para Deus.
As pessoas que acham que estão prontas para morrer, muitas vezes não estão qualificadas ainda. Ainda tem que viver algumas situações para poder partir. Você tem uma ideia do que eu acho que mais feria Elias, era a estatura. Esse homem tão íntimo com Deus, tão inteligente, tão ponderado, tão honrado, ele lidava com gente, eu vou te contar a estirpe do povo que ele lidava. Você sabe quando houve a seca, você sabe o que Acabe fez? Acabe chegou para Obadias e falou assim: Obadias, você vai para as redondezas e para os lugares que tem água, vê se tem grama para os cavalos, para nós não ficarmos sem cavalo, sem animal. O quê? Um homem que ao invés de conhecia a palavra, ao invés de se arrepender e ir atrás da causa, estava buscando situação paliativa. Para o cavalo não morrer, ele estava morrendo, morreu espiritualmente. Então você entende que o que agredia Elias era conviver com aquele tipo de gente. Falava numa língua. Cuidado, ó, vou te dar um sinal agora. Você que tem uma vida de comunhão com Deus, você que tem um relacionamento íntimo com Deus, que tem uma jornada, uma história, mas uma história assim, ó, com uma história com um H enorme. Muito cuidado quando você convive com pessoas que são de níveis de espiritualidade muito baixo. Você pode viver quase toda hora esses batismos aqui. Por quê? Por causa do nível de convivência com alguns tipos de pessoas. Então você tem que estar apurado e blindado para viver isso aqui. Cuidado. E o que mais agredia Elias era essa diferença, essa discrepância. Não haviam pessoas que estivessem, não à altura dele, tá? Não tinha. Mas pelo menos, sabe, tentando, né? Tentando. Por quê? Porque se você ficar olhando muito, você quer o batismo de fogo. Se você ficar olhando muito, é segurança fendendo para todo lado. E de repente ele recebe essa notícia, e ele deita debaixo de um zimbro e diz: Senhor, eu quero morrer, não quero viver mais não. Eu quero morrer. A situação que esse homem chegou. E eu não estou falando de qualquer homem. Não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando do homem. Quando se fala na Bíblia de força, de determinação, de santidade, de compromisso, de um caráter, eu falo de Elias. Um homem que não tinha paralelos. Era objetivo, era concreto. Ele chega para Deus e fala: eu não vou morrer pelas mãos dessa mulher, de jeito nenhum. Eu não vou, meus amigos morreram, mas eu não aceito isso. Eu não aceito. Que os profetas de Baal digam, ou aqueles que restaram, ou o povo diga: ah lá, ó, ela é mais poderosa. Porque o povo dizia: ó, gente, vamos obedecer essa mulher, porque essa mulher mata todo mundo que quer professar Yahvé. Ele dizia: Deus, eu não aceito. Já que é para morrer, eu quero morrer pela tua mão. Esse terremoto que ele enfrenta fez com que ele desistisse da vida. Fez com que ele desistisse das promessas que ele tinha para viver. Cuidado com terremotos. Cuidado quando a terra abala debaixo dos seus pés. Você pode perder a terra, mas o céu sempre será seu, amém? Você pode dizer amém? Sua terra se abalou? Sofreu terremotos na sua vida? O seu céu sempre esteve intacto. Sempre esteve intacto. E a Bíblia diz que ele vê aquele terremoto passando, e tudo aquilo Deus estava falando com ele, trabalhando com ele, sobre as manifestações das quais a alma dele havia vivido. E naquele momento ele pede para morrer. E Deus não quer matar Elias. Deus não quer interromper aquilo que Deus começou. E Deus disse: eu não vou te matar, Elias. Eu quero que você viva. Eu quero que você continue, porque enquanto você terminar, eu não te levo. O que você tem que terminar ainda? Agora eu vou mais longe. O que você tem que começar? Às vezes nós achamos que só temos que terminar e começar. Quais são os planos de Deus para a sua vida? O que Deus quer com você? O que Deus tem para fazer na sua vida? Às vezes a terra se abalou, mas o céu permanece firme para sempre. E o escritor aos Hebreus diz assim: nós temos um céu que é inabalável. As coisas na terra mudam, diz o escritor em Hebreus, mas o nosso céu permanece firme.
Ele não se abala. A Bíblia diz que Elias sofre um toque de um anjo, e esse anjo dá a ele de comer e beber, e ele dorme a segunda vez, e novamente o anjo toca, mas toca agora com uma mensagem. O segundo toque sempre vem com uma mensagem: levanta, come, bebe, porque o teu caminho será longo. Agora nós chegamos aonde nós começamos. Ele se levanta, e ele vai em direção a que Deus manda e entra numa caverna. E ele entra nessa caverna e passa por ele um grande vento. E passa por ele um grande terremoto. E passa por ele um grande fogo. Deus, todas aquelas manifestações eram de Deus, mas Deus não estava nas manifestações. De repente ele ouve algo. Ele ouve uma voz. Enquanto você não ouvir a sua voz, você não está descontaminado. Uma voz mansa e delicada, que aplaca a sua fúria, que aplaca a sua indignação, que aplaca as suas dores, que aplaca todas as concepções humanas. Uma voz que diz: paz seja contigo. Uma voz que diz: eu estou trabalhando, eu estou cuidando, continue me obedecendo, continue me honrando, não retroceda, não volte atrás. Uma voz mansa e delicada, em meio aos turbilhinhos da vida, em meio a todas as conclusões errôneas e malignas, em meio a todas as concepções. Uma voz que diz: você nunca foi assim. Uma voz que diz: você sempre confiou em mim. Uma voz que diz: eu tenho te amado desde o ventre da sua mãe. Uma voz que diz: quantas jornadas difíceis já passamos juntos, e você sempre confiou em mim. Uma voz que diz: pessoas muito piores do que essas não causaram impressão no seu coração, você preservou a sua alma para mim, quando a traição, o abandono, a rejeição estavam tão colados em você, e você preservou sua alma para mim. Uma voz que fala: quantas dores você já viveu. Quantas decepções, traições, quantas circunstâncias que você achou que era o fim, e eu mostrei que era a sua vírgula, num contexto que eu estava escrevendo. Uma voz mansa e delicada que diz: você sempre me priorizou na sua vida, você sempre me colocou acima de tudo e de todos. O que aquela voz dizia para Elias? Elias, eu sei que houve vendavais na sua vida, eu sei que houve terremotos, eu sei que houve o calor do fogo na sua vida, mas sempre houve a minha presença. Eu sempre estive ali, eu sempre estive contigo, e você sempre foi fiel a mim, e você sempre me priorizava e me buscava, com risco de morte ou de vida, perdendo, vendo aquilo que o homem podia fazer, que o inimigo podia fazer, e você manteve-se totalmente fiel. E o Senhor dizia: não é que você não está sendo fiel a mim. Quando você pede para morrer e pede para desistir, você está sendo infiel a ti mesmo, Elias. A sua vida, sua história, sua jornada, acha que vai acabar dessa maneira? Simplesmente eu retirando você da terra, porque você emocionalmente está em frangalhos. Você é mais do que um coração dolorido, você é mais que um coração fermentado. Seu coração está dolorido, está fermentado, está triste, mas você não é um idólatra. Você nunca colocou uma mãe acima de mim, um filho acima de mim, você nunca colocou um neto acima de mim, você nunca priorizou prazeres deste mundo. Elias,
você está mal por causa de complexidades. Nada a ver com pecado, Elias. Nada a ver com pecado, Elias. Eu sou o fim da tua carência. Eu sou o fim das suas necessidades. Você sempre me amou, me adorou, me serviu, me quis. Você sempre fez a minha vontade. A voz mansa e delicada, que falava da história dos dois juntos. Uma voz mansa e delicada fala conosco, fala comigo e com você. Não é esse terremoto que vai te deixar sem pés e pernas para continuar. Não é esse fogo que vai te deixar revoltado. Não é este vento que vai te deixar sem refúgio. Uma voz mansa e delicada que fala conosco, que nos exorta e nos repreende. Continua, o teu caminho é longo. Continue firme, continue me priorizando. Continue me colocando acima de todas as coisas. Uma voz mansa e delicada. Você tem ouvido essa voz? Que vem sobre o fogo da indignação e faz ele apagar-se. Que vem sobre a insegurança. Que vem sobre o medo. Que vem sobre a culpa e faz ela ir embora. Que vem sobre os abalos dos pés, a falta de perspectiva e dizer: eu sou a sua rocha, eu sou a sua fortaleza, e a sua alma ganha asas como de águia, porque você aprende que se você não pode andar, você voa. Uma voz mansa e delicada, não como a voz das 7 igrejas do Apocalipse, mas uma voz de profeta. Uma voz que vem para profeta. Você é profeta, meu irmão? A voz do Senhor que vem para os profetas. Aqueles que negam aquilo que sentem. Aqueles que priorizam aquilo que Deus quer, ao invés dos seus próprios sentimentos. Aqueles que priorizam a vontade de Deus acima de todas as coisas. Quando o seu coração quer outorgar sobre você, quando os seus sentimentos querem outorgar sobre você, e você ouve a voz de Deus dizendo: não retroceda, não sucumba, não faça isso. E aquela voz mansa e delicada faz você envolver a face com sua capa. E quando você sai para fora da rocha, da caverna, você sai com temor, você sai temendo. Você fala: o quê? Terremoto, fogo, vento? Isso não é nada diante da grandeza dele. Sabe por que Elias envolve a face na capa? Porque ali estava saindo daquela caverna um homem que estava recuperado de uma intoxicação emocional. Ali estava um homem que envolvia sua face, porque estava com temor por Deus. A humildade dele havia voltado, o temor dele estava em alta. E ele agora era aquele Elias que não tinha fogo, nem vento, nem terremoto. Queria inflamá-lo e intoxicá-lo, porque agora ele queria falar com Deus. E ele sai para fora e sobe no monte. E o Senhor diz: o que fazes aqui, Elias? Então ele diz para Deus: Senhor, Senhor, Senhor. Aí o Senhor diz para ele: prepara-te, tu vais ungir alguém no seu lugar, aí você pode partir. Sua jornada, Deus diz, é minha, não é sua. Você não pode parar quando você quer. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você parou porque você estava infeccionado, intoxicado? A jornada é sua, pergunto eu. Sua jornada tem dono. Jesus diz: eu sou o caminho, e você anda por ele. Você não para quando você quer, você não desiste quando você quer, você não cria atalhos quando você quer, você não cria veredas paralelas quando você quer. Você não para quando você quer, o caminho é dele. E se eu quero que você continue, você vai continuar. E se eu quero que você vai fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Você que está na maciota, não tem problema. Um dia você vai precisar dessa mensagem.
Mas agora você que está sofrendo os batismos humanos de Elias, terremoto, vento. Pastora, mas se eu estou na maciota, o que eu faço com essa palavra? Você segura e guarda ela, porque na hora da adversidade o Espírito Santo vai ter que tê-la como espada. Ele vai ter que ter essa palavra. Você que está passando por essas situações de terremoto, de vento e de fogo, deixa o Senhor desintoxicar você nessa noite. Deixa Ele falar assim para você, ó. Seu coração é meu. Fica assim não. Eu não gosto de te ver assim. Eu não gosto das coisas que eu estou vendo dentro de você. Você sempre foi, seu coração sempre foi gentil, puro, quebrantado. Você não percebe que essas coisas maculam o meu lugar dentro de você? Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero convidar você para falar com Deus. Hoje o Senhor fala com você com uma voz mansa e delicada. Ele diz para você, filho, filha, por que desistiu? Porque o seu coração está cheio de impurezas. Por que a indignação? Porque o medo, porque as incertezas, porque a revolta? Por que a amargura? Se um homem como Elias ficou da maneira que ficou, pobre de cada um de nós, como poderemos contemplar adversidades humanas dentro dos nossos corações? Quem sabe você está esperando o terceiro toque, o toque não está vindo, porque é só 2. Só 2. Quando foi você recebeu o segundo toque? Que o Senhor te sustentou e diz, levanta, come e bebe, porque o teu caminho é longo. Quem sabe você pode nesta noite deixar para lá. Nós estamos terminando o ano. Quem sabe você propor isso no seu coração, deixar para trás coisas que não valem a pena. Será que você vai virar o ano com questões não resolvidas? Que depende de você. Quem sabe você precisa deixar para lá. Como você pode colocar no seu coração pessoas, atos de pessoas que não valem a pena? Como é que você pode macular seu coração que pertence a Deus? Elias foi acumulando situações a tal ponto que desistiu de viver. Você tem um coração profético. E o coração profético é aquele que vive vendavais, mas que sabe que a sua segurança está no Senhor. Corações proféticos são aqueles que passam por terremotos, mas sabem que o céu nunca vai abandoná-los. Corações proféticos são aqueles que o fogo passa por eles, mas a indignação não domina o coração, ela é aplacada pela luz da palavra. O Senhor apacenta o nosso coração pela luz da palavra. Quem sabe você ficou esses dias revoltado, indignado, e o Espírito Santo está falando com você nessa noite com uma voz doce, mansa e delicada. Shhh. Você vai deixar isso causar impressão no seu coração? Você vai deixar isso tirar o espaço do seu coração? Quem sabe a indignação está aflorando dentro de você, está tentando dominar seus sentidos. Não permita isso. Não permita isso. Não permita que os terremotos da vida, que muitas vezes querem redirecionar os seus pés para o mal. Não. Se tem terremoto, Jesus é o caminho. Se tem terremoto, Jesus é o caminho. Ore, diga, Senhor, me dirija, me guia. Senhor, me dê direção, me dê direção, me dê direção. Se os ventos estão fendendo as rochas, fala, Senhor, Tu és o meu abrigo, Tu és a minha segurança.
Quem sabe você está passando situações e você, no fogo, tem indignado, revoltado o teu coração, achado que você é o dono da verdade. Queria que você olhasse para você, neste ano, nos anos que se passaram, quando você esteve diante do fogo, da adversidade, você ficou revoltado, indignado, quis fazer valer a sua vontade. Fala para o Senhor: Senhor, quero mudar isso. Quem sabe você nesse ano teve o batismo do terremoto e você quis um caminho paralelo, você quis um atalho. Fala: Senhor, eu preciso buscar o céu. Eu preciso me respaldar no céu. Quem sabe você teve o batismo dos ventos, onde fendia todas as laterais, a segurança sua. E você simplesmente desnorteou-se. Você simplesmente caiu da fé. Fala para o Senhor agora: Senhor, eu preciso confiar em Ti. Eu preciso confiar em Ti. Agora eu quero ir mais longe. Você que está aqui nesta noite. O que seria de você se você recebesse o batismo do terremoto, do vento ou do fogo? Tá, sua vida está tranquila, mas pensa comigo. E se o chão que você pisa partisse ao meio, toda a segurança que você tem, sua fé permaneceria? E se tudo aquilo que você confia e vê ruísse de repente? E se a indignação e a revolta levantasse novamente? Você já parou para pensar nisso? Qual seria a sua reação? Elias acumulou essas situações, mas em nenhuma delas ele pecou. Em nenhuma delas ele feriu o coração de Deus. Pai, nós estamos em um mundo onde o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Oh Deus, nós queremos ser fiéis. Queremos ser fiéis à sua palavra. Queremos ser fiéis à sua vontade. Pai, nós queremos, ó Deus, ter a sua palavra como regra absoluta sobre nós. Deus, nós queremos passar por esta vida e por situações adversas, tendo uma fé inabalável. Deus, se nesta noite existe algum irmão e alguma irmã que está sendo dominado por um fogo, onde ele quer pôr pingos nos is, onde ele quer chutar tudo, onde ele quer fazer aquilo que acha que tem que ser feito. Senhor, aplaca esse coração, meu Deus, e faz com que o teu Espírito Santo dê o fogo original, que é um fogo que nos habilita e nos capacita a termos uma ousadia que não é ofensiva ao teu reino. Se nessa noite nós temos irmãos que estão sucumbindo aos ventos da vida, oh Espírito Santo, mostre a segurança que vem de Deus. E se um dia o céu mandar para você qualquer um destes batismos, lembre-se dessa palavra. Você vai precisar dela. Como reagir no batismo de fogo? Como reagir no batismo da terra e do vento? Como reagir? Como fazer? Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Diga assim comigo: meu Deus, eu quero ser fiel em todas as circunstâncias. Eu não posso permitir que a minha legalidade e que a minha justiça própria venha definir minha vida. Eu não posso permitir que os meus pés se firmem
nesta terra, ao ponto, quando ela balançar, eu perder o céu. Eu não posso ir de um lado para o outro, porque as fendas estão acontecendo. Eu tenho um caminho, o vento não me move, os vendavais não me movimentam, porque eu creio em Ti, e eu sou firme, determinado, crente, eu sou fiel. Tenho visto muitas pessoas que no vendaval mudam suas vidas de direção, que no terremoto se afogam na terra e no fogo fazem a própria justiça. Mas eu não, eu confio em Ti, eu espero em Ti. E nos 3 batismos eu ouço a Sua voz, recobro o temor e a humildade, porque eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. E quando na terra eu for visitado por qualquer situação adversa, eu continuarei crendo no Senhor. Levante sua mão direita. Que o Espírito Santo, que não apenas prega a palavra, mas estabelece ela como rudimento e espada em sua alma, venha guardar e segurar essa palavra no mais profundo do teu espírito, para que quando na terra houver qualquer um destes 3 batismos, o Espírito Santo tomará a espada desembainhada nas mãos e te fará mais que um vencedor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre e que a mão do Senhor esteja estabelecida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?